É isso aí, estamos aqui com touca pra esconder o cabelo bagunçado, porque eu acabei de acordar. Mas enfim, hoje vamos falar de Forrest Gump. Yay! Primeiramente vamos falar sobre a simplicidade, o livro e a adaptação para o cinema. Forrest, ele é uma pessoa que ele tem um QI muito baixo. Ele tem um QI de 75, que é considerado abaixo da média. E no livro, apesar do Forrest ter um QI muito baixo, ele é super inteligente para algumas coisas, como por exemplo, ele é muito inteligente para matemática, ele é realmente muito inteligente para música também. Durante o livro, ele acaba aprendendo a tocar gaita, e ele toca gaita assim muito bem, e depois ele entra até para uma banda, ele começa até a aprender a tocar outros instrumentos também, como piano, que os outros integrantes da banda começam a ensinar ele a tocar, e isso é muito legal. Você vê que ele tem uma inteligência para algumas coisas muito alta, assim, tipo, é muito legal. Só que no filme, essa parte mais inteligente dele é deixada um pouquinho de lado e fica mais na parte de ele ser um pouquinho mais inocente. Mas o livro, tanto o livro como o filme, mais o livro do que o filme, passa por vários eventos históricos de forma cômica, engraçada, às vezes até exagerada. O filme não passa tanto assim um exagero tão grande, mas o livro realmente faz uma sátira com muitos eventos históricos e isso é muito legal. Lembrando que esse vídeo com certeza vai ter alguns spoilers, mesmo que eu vá tentar não spoiler muita coisa, vou ter que acabar soltando alguns spoilers. Então eu espero muito que você já tenha pelo menos assistido o filme, que é o real assunto desse vídeo, mas se você ler o livro também dá pra entender tranquilamente, obviamente. Mas enfim, vamos falar sobre o filme. O filme, ele teve muitas partes que não foram adicionadas, assim como qualquer adaptação, né? É difícil adaptar um livro 100% fiel com cada parte, cada diálogo. É bem difícil, sempre tem que mudar algumas coisas e dá pra entender isso, né? Algumas cenas foram cortadas, infelizmente. Ou felizmente, eu não sei. Algumas cenas foram cortadas e outras foram mudadas, né? E outras adicionadas. Algumas coisas históricas, algumas coisas novas, algumas histórias novas foram adicionadas no filme. Tem até uma que eu gosto muito, que é a cena do Forrest, que ele começa a correr o país inteiro. E essa cena eu acho muito maneira, só que ela não tem no livro. Eu li o livro e essa cena não tá nele. Eu fiquei, caraca, essa cena não tá no livro, como assim? Ela não existe no livro. E lembrando que existem 2 livros sobre Forrest Gump. Existe o primeiro, que é o mais famoso, e o segundo, que é o Gump e Co., que é o livro do filho do Forrest Gump, junto com o Forrest. Eu ainda não li o segundo livro, pretendo ler um dia, mas enfim, vamos continuar para o nosso segundo tópico do vídeo. Eu estou separando um vídeo em tópicos, ok? Então vamos para o segundo, que é o roteiro e a adaptação. O roteiro do filme é muito bem pensado. Ele aborda vários assuntos delicados, bem pesados. O abuso sexual, como ocorre com a Jenny, porém o filme não mostra nada. Ele apenas cita de uma forma leve, entre aspas, né? Ele cita de uma forma leve e tal, esses assuntos, e aí entende quem tá atento no filme, quem prestou atenção entende o que quer dizer, mas é uma forma de abordar um assunto assim, bem delicado. Outros já são mais... O filme também fala desses outros assuntos de forma mais explícita, como depressão, problemas com drogas, aborda assuntos políticos, religiosos e até o próprio preconceito que as pessoas têm com Forrest, né? Dele ser diferente, entre aspas, porque eu acho que todo mundo é diferente um do outro, né? Então não tem muito o que fazer. Só que sempre existe esse preconceito com algo diferente, né? Ou com alguém diferente. Mas isso é algo que muda com o tempo, e acho que a aceitação também é um assunto que o filme aborda, sabe? Principalmente também com o Tenente Dan, que ele aceita não só a fé, como aceita que ele deveria estar vivo, né? E agradece o Forrest por isso. E isso tudo está colocado de forma bem minuciosa do filme, sabe? Você percebe, óbvio, você percebe, mas está muito minuciosa, é um detalhe muito minucioso e muito bem trabalhado. E o roteiro, ele é um roteiro que na época se diferenciava de basicamente todos os filmes de Hollywood. Ele mudou a fórmula de fazer filmes. Porque não era um filme que tinha uma investigação, não era um filme que tinha um vilão, um bandido, alguma coisa. Não, era apenas um filme simples.
a vida de Forrest Gump, passando por eventos históricos de forma engraçada. É isso, é a base, e é muito bom. A única coisa que nós teríamos que fazer era se preocupar com o Forrest e as pessoas ao redor dele. Terceiro tópico, os efeitos especiais. Então, família, os efeitos especiais do filme foram muito revolucionários para a época. A clássica cena que Forrest Gump está conhecendo o presidente dos Estados Unidos, óbvio que ele conhece vários durante o filme, mas quando ele está, aquela clássica cena de que ele quer ir no banheiro e ele obviamente não está lá. Ele obviamente não conheceu o presidente dos Estados Unidos. Ele obviamente não está lá. Aquilo foi uma cena onde eles pegaram as gravações reais do presidente e gravaram o Tom Hanks, que é o ator que faz o Forrest Gump, e colocaram ele numa tela azul. E aí gravaram ele e depois digitalmente colocaram Forrest Gump na cena. Uma cena muito bem trabalhada que parece até real, parece que ele realmente esteve lá. E isso é muito, muito bom, é muito maneiro. E pra época era algo novo, E esse é o famoso conceito de magia do cinema, né? Essa famosa cena foi uma cena que os produtores ficaram horas e horas procurando os arquivos do presidente até achar alguma gravação, alguma coisa que condizia com a cena do roteiro do filme. E eles acharam, né? E fizeram essa edição, essa magia do cinema muito bem feita até hoje. E esses tipos de brincadeiras, esses tipos de efeitos foram usados durante o filme inteiro. Muitas cenas eu poderia citar, ficar uns 5 minutos, 10 minutos ou mais falando dessas cenas e como elas foram gravadas. Então eu só vou dizer algumas cenas, como por exemplo outra cena que foi totalmente feita pelo computador, foi a cena do ping-pong, quando o Forrest vira jogador profissional. Tom Hanks, apesar de saber jogar ping-pong, não era muito bom, ou melhor, não ia conseguir jogar ao nível de Forrest Gump. Ou seja, eles pegaram e gravaram a cena sem a bolinha de ping-pong, apenas com o metrônomo, para o Tom Hanks saber quando dar a raquetada na hora certa. Então Tom Hanks apenas ficou lá dando raquetadas no nada, apenas ouvindo um metrônomo para saber a hora certa de dar a raquetada, e digitalmente eles colocaram a bolinha pelo computador, obviamente. E esses efeitos ficaram muito maneiros. Outros efeitos também feitos de tela verde, né, ou azul. No caso verde foi as pernas do Tenente Dan, que foram, na verdade, alguns foram azul, outros foram verde, mas isso aí são brincadeiras que estão realmente durante o filme inteiro, e isso é muito maneiro pra época. E até hoje é usado, hoje em dia é muito usado, então foi uma revolução muito maneira pros filmes, pro cinema. Então, enfim, agora vamos para o quarto tópico, onde eu separei algumas curiosidades. Lembrando, todo esse roteiro que eu gravei do vídeo, foi que eu escrevi, né? Todo esse roteiro que eu escrevi foi feito, tipo, eu não pesquisei quase nada, foi tudo que eu já sabia sobre o filme. Eu tenho também, né, obviamente, como vocês viram aqui, eu tenho o filme aqui, e esse filme tem um monte de extra, e eu basicamente vi todos os extras e trouxe pra vocês, então tá tudo do conteúdo original, eu não tô plagiando nada. Então a única coisa que eu pesquisei mesmo foi sobre as curiosidades que eu vou passar pra vocês agora, ok? Ok, vamos falar sobre as curiosidades. Então vamos começar a dizer por Tom Hanks sem salário. Quando se trata de pagamento para algum filme, o ator ele tem duas opções. Ou a pessoa é contratada com um salário específico, ou ela ganha uma porcentagem dos lucros do filme. Então, tipo, a segunda opção é bem arriscada, né? E funcionou bem para Tom Hanks, ele ficou com a segunda opção. E arrecadou mais de 60 milhões de dólares por isso. John Travolta ou Bill Murray quase correram por Forrest. Robert Zemeckis, eu não vou conseguir falar o nome dele nem ferrando. Robert Zemeckis, o diretor de O Contador de Histórias, não pensou em Tom Hanks logo de cara. A primeira pessoa que ele queria para o papel era John Travolta, mas ele não podia porque faria Pulp Fiction naquela mesma época. Bill Murray, a segunda opção, recusou, assim como o Chevy Chase, a terceira pessoa. Há rumores que Sean Penn
também foi considerado antes de Hanks. Forrest Gump foi um estrondo de bilheteria. O filme arrecadou 678,2 milhões de bilheteria. Pulp Fiction, do mesmo ano, tem 213 mil. Caraca, mano, faturou muito mais. Mil não, né? Milhões. Mesmo assim, não sobrou muita coisa para o Winston Groom. O Winston Groom é o ator do livro do Forrest Gump. Ele recebeu 350 mil e promessa de 3% da receita. Acontece que no cinema, essa receita não pode ser avaliada, e o homem não recebeu nada disso. Groom processou a Paramount, os dois fizeram um acordo que o estúdio deveria adaptar outro livro dele para as telonas, mas ele aprendeu uma lição, e Gun-Picot, que é a continuação do livro do Forrest Gump, o autor escreveu logo no início do livro: nunca deixe ninguém fazer um filme sobre sua vida. E ficou puto, né, mano? E aqui temos uma notícia, né, uma curiosidade sobre a sequência interrompida. Como vocês sabem, Forrest Gump tem até um segundo livro, mas teve uma sequência interrompida para o cinema. Então vamos falar um pouco sobre isso. Depois de fazer sucesso em 1994, Forrest Gump ganharia uma sequência no começo dos anos 2000. Na parte 2, Forrest dançaria com a Princesa Diana, faria um passeio com O.J. Simpsons, O.J. Simpsons, eu não sei falar o nome, caguei, e outras bizarrices. O roteiro foi entregue por Eric Roth no dia 11 de setembro de 2001, para vocês verem, né, uma data com significado bem pesado hoje em dia, né? Mas enfim, ele e Zemeckis, eu não sei falar o nome dele, e Hanks entenderam como um sinal e acharam que o filme perdeu a graça. E assim, foi por isso que não tivemos uma continuação de Forrest Gump. E eu acho bem válido, eu acho que pro cinema o filme não precisava de uma continuação. E agora vamos para o nosso quinto tópico, considerações finais. Forrest Gump é perfeito. Mesmo com suas críticas relacionadas ao autor do livro, o filme foi uma grande adaptação, muito aclamada e muito inovadora, que merece ser apreciada. Forrest Gump, ele é um homem muito bom, sabe? Ele é um exemplo de pessoa a ser seguido. Ele viveu mais do que muita gente vive e viverá. Ele passou por um monte de experiências muito boas e ruins também, mas faz parte da vida. Ele viveu muito. E um homem simples como ele, sabe? Viveu tantas experiências boas, e isso é tão inspirador, eu acho inspirador. O Forrest Gump, ele é uma inspiração para muita gente, ele é um exemplo a ser seguido. Mas eu acho que é isso. Eu já tô falando demais, me estendendo demais. Obviamente, esse vídeo vai ficar com algumas curiosidades de fora, algumas coisas de fora, mas eu queria falar da grandiosidade desse filme e desse livro, e eu acho que eu consegui fazer isso bem. E vocês sabem que se eu fosse falar de tudo, cada detalhe, cada coisa, ia ficar um vídeo gigante. Eu acho que passaria de 2 horas fácil, no mínimo ia ter 1h30. Eu tenho certeza, porque é um filme contém muitas coisas, um filme tem muitos detalhes, muitas coisas mesmo, né? Nesse próprio CD aqui que tem os extras são muito grandes, tem um documentário de 30 minutos, aí tem os testes, tem eles falando dos efeitos especiais, que é negócio de 7, 8 minutos cada um. É muita coisa, um filme tem muita coisa, então se eu fosse falar de tudo, ficaria um vídeo muito grande e talvez cansativo pra vocês. Eu nem sei quanto tempo vai dar esse vídeo, então eu acho que é isso. Eu realmente agradeço a todo mundo que assistiu. É um carinho muito grande que eu tenho por esse filme e por essa obra perfeita da literatura e do cinema. Então é isso, um abraço, falou!